ela que, se não for como ela quer, tudo é fraude. Eu tenho que ter esse cuidado que só a teoria aplicada a cada caso na prática vai poder ajudar. E, no fim das contas, se eu não tiver, mesmo usando a teoria, analisando, eu ainda fico na dúvida, eu descarto. Eu descarto a comunicação, muito simples. Eu digo, olha, não me convenceu, eu aguardo. Agora, por fim, só para concluir essa minha fala sobre isso, a gente criou um modelo de prática da mediunidade que ajuda a criar essas suspeitas. Se a gente praticasse como Kardec queria, era mais fácil. Porque a gente criou uma cultura de uma multidão ir atrás de meia dúzia de médium para receber mensagem. Como esse médium faz isso, muitos fazem isso publicamente, muitos ganham fama, muitos começam a ter um comportamento estranho, é natural que muitas pessoas duvidem. Como a pessoa não é do nosso conhecimento, então isso levanta muitas suspeitas. Só que se a gente praticasse como Kardec queria, era mais fácil. Kardec, o que ensina Kardec? Faça você mesmo. Estude o livro dos médiuns, pratique e receba você mesmo as comunicações. Porque aí diminui a suspeita, né? Porque aí é eu e os meus recebendo a carta da mãe, do pai, do avô, do filho. Então, se a gente tivesse a gente que criou essa cultura de ter meia dúzia de médium, que a gente passa a tratar como popstar ou como Deus, e aí, do outro lado, tem os médios que acabam se sujeitando a comportamentos que levantam suspeitas. E que muitas dessas suspeitas realmente têm sentido. Então, não faz bem para ninguém esse tipo de comportamento. Se a gente praticasse segundo Kardec, era mais fácil. Então, para finalizar, eu diria como conselho, estude a teoria para poder analisar cada caso. Se não for possível ter uma certeza, descarte a mensagem. E, se possível, pratique você a evocação para ter um meio mais seguro de obter as mensagens. Mas, finalizando, não necessariamente porque foi marcado um horário ou porque a mensagem não dizia tudo o que eu queria, que há fraude. Embora há casos que seja fraude. Mas a gente tem que tomar cuidado, né, para analisar cada caso e saber ponderar e tentar ser o mais justo possível. Ao mesmo tempo, também não ser enganado. Não, eu só ia comentar. Realmente a gente criou uma cultura no movimento espírita que eu acho que vai tender a desaparecer, de médiums estrelas, né? Médiums famosos, sendo que Kardec nem fazia reunião pública, né? Kardec não fazia reunião pública, até pela influência do pensamento ali, né? Então, o movimento espírita brasileiro, né? Ele fez tudo errado, né? O que não era para fazer, que é reunião pública, eles fazem, e o que era para fazer, que é evocação, reunião familiar, particular, em casa, aí eles não fazem, mas reunião pública eles fazem, né? Que não era para fazer, que não, Kardec não recomenda. E cria essa cultura, né? E isso realmente cria suspeita, né? Essa cultura de médiuns famosos, né? Eu acho que o futuro da mediunidade vai estar nos grupos particulares e familiares, né? Que você pode ter prova de autenticidade do mesmo jeito, né? Um amigo seu que não conhecia direito seu avô desencarnado, aí vem coisas que ele não poderia saber, enfim, do que eu me lembro que tinha mães desesperadas que perderam um filho, que pegavam um ônibus e iam para outra cidade para receber cartas, né? E às vezes tinha um médium ali na família dela, né? Que poderia dar aquela comunicação, né? Então, o futuro da mediunidade vai ser os grupos particulares familiares, né? Que aí não tem suspeita, ninguém está aparecendo, ninguém está ganhando nada, enfim. É como faz os grupos do IPEAC, né? Enfim. Meu som tá ok? Que a imagem está travando um pouco aqui. Mas eu acho que o futuro é isso, é o retorno aos grupos familiares e particulares. Enfim, não sei se o José quer falar alguma coisa e o Lauro. Eu ia comentar sobre o que o Michel falou da importância da teoria, né? Porque não adianta nada a gente
ficar se ocupando das comunicações, às vezes pedir uma comunicação de um ente querido já falecido e tal. Não é que não adianta nada, você pode, mas pode ser muito mais produtivo você conhecer a teoria, né? Porque quando a pessoa começa a ler comunicações sem ter estudado o livro dos médiuns, vai ter uma série de dúvidas muito básicas, muito elementares, que já poderiam ter sido sanadas se ela tivesse lido o livro dos médiuns, né? Por exemplo, a questão da identidade do espírito. A pessoa fica em dúvida se é mesmo aquele espírito e tal. Se ela tivesse lido o livro dos médiuns, ela teria visto que existem meios de você verificar a identidade. Um espírito próximo, conhecido, é mais fácil. Existem elementos para você comprovar a identidade. Por vezes você não consegue uma certeza absoluta da identidade de espíritos de figuras eminentes, né? O ideal mesmo para estabelecer a identidade são espíritos familiares, conhecidos, né? Então, uma série de dúvidas que surgem a partir da identidade, eu estou citando o exemplo da identidade porque é bem comum as pessoas terem muitas dúvidas. Essas dúvidas podem ser sanadas com o estudo da teoria, né? E você fica mais produtivo o contato com os espíritos já conhecendo a teoria, porque você vai extrair dali as conclusões corretas, vai deduzir as consequências de forma mais correta, usando a teoria para guiar a experimentação, né? Que esse era o subtítulo da obra do Livro dos Médiuns, a gente esquece isso, né? O Livro dos Médiuns ou o Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Ou seja, você tem um guia para caminhar com mais segurança na experimentação. E nós estamos vivendo um momento de informações muito rápidas, né? Naquele século, por exemplo, quando não tinha internet, tudo era mais difícil. Hoje não. Hoje, saber da vida do outro é um clique, né? Então, aí a importância daquilo que o Eric tratou agora, de formar grupos íntimos, familiares, para evitar esse tipo de constrangimento, de falsificações, de mistificações que ocorreu e que ocorrem, né? Pronto, Kardec vai tratar no capítulo 23 da obsessão, quando ele vai dizer que os espíritos obsessores, eles se utilizam de belas palavras, Deus, Jesus, Maria, caridade, amor, para enganar. Gente, da mesma forma que os espíritos se utilizam desse artifício, há pessoas, gente, não é regra, mas há pessoas que se utilizam da chamada caridade material para ter credibilidade, para que as pessoas, né, vejam, nossa, como ele é caridoso, como ele pratica a caridade, olha para os pobres, e essa pessoa usa dessa ingenuidade e mistifica uma coisa que às vezes ela nem é médium, né? Ou ela simula, né? Ela pode até ser médium, mas simula determinadas comunicações. Então, veja que a coisa, do jeito que acontece no mundo espiritual, e a história mostra isso também, espíritos que trouxeram, né, aí, como Kardec já advertiu lá, dessa artimanha dos espíritos, nós temos também do lado de cá os encarnados usando isso, né? Então, cria um prestígio, está adornado, né, daquela aparente bondade, aparente caridade, e é aceito, tudo é aceito que venha dele, sem passar por uma análise mais criteriosa, mais severa, porque uma vez que você faz isso, você está duvidando do caráter daquela pessoa, daquele médium. Olha como você... E é comum, gente, as pessoas falam assim, quem é você para falar do Chico, para falar de André Luiz, quem é você? Por quê? Porque as pessoas não usaram esse raciocínio de pensar, não, uma coisa é a pessoa, outra coisa é o conteúdo que está sendo colocado, a ideia. A ideia tem que ser combatida, tem que ser realmente debatida. Combatida quando ela for falsa. Michel.
É isso aí.